Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje meditaremos em Zacarias, capítulo 13, uma profecia rica em significado espiritual e que aponta para o futuro redentor de Deus para o seu povo. Nesse capítulo, somos apresentados à purificação do pecado, ao papel do pastor ferido e à renovação do relacionamento entre Deus e o seu povo. Zacarias 13 é uma mensagem de esperança, mas também de profundo chamado ao arrependimento e à santidade, revelando o coração de Deus que busca transformar vidas e restaurar sua comunhão com aqueles que nele confiam. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo nesta passagem repleta de verdades que iluminam nosso entendimento sobre o plano redentor de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza enquanto refletimos nesta poderosa mensagem. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também expulsarei da terra os profetas e o espírito de impureza. E será que, se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. E será que, naquele dia, os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem? Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Mas dirá cada um: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias 13 apresenta uma mensagem rica em simbolismo e significado espiritual, enfatizando a purificação do povo de Deus, a eliminação de tudo o que é impuro e o papel central de Cristo como o pastor ferido. A promessa de uma fonte aberta para a purificação do pecado e da impureza, encontrada no primeiro versículo, estabelece o tom para todo o capítulo. Essa fonte simboliza a graça abundante e a provisão divina para o perdão dos pecados, que se cumpriria plenamente na obra de Jesus Cristo. Diferente dos rituais do Antigo Testamento, que precisavam ser repetidos, essa fonte indica uma purificação definitiva, eterna e acessível a todos que se voltam para Deus com arrependimento e fé. A menção à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém reforça a ideia de que essa promessa se origina dentro do povo escolhido, mas tem implicações universais. Esse ponto é significativo porque aponta para a continuidade do plano redentor de Deus, que começou com Israel, mas se estende a todas as nações através de Jesus Cristo. A purificação do pecado não é apenas externa ou cerimonial, mas trata da transformação interior, limpando o coração humano daquilo que o separa de Deus. Este versículo nos desafia a considerar nossa própria necessidade de purificação e a reconhecer que somente a graça de Deus, manifestada em Cristo, pode nos livrar do peso do pecado. A mensagem avança para abordar a erradicação dos ídolos e falsos profetas, versículos 2 a 6. Deus promete remover os ídolos e garantir que eles não sejam mais lembrados.
Este é um ponto crucial, pois os ídolos simbolizam não apenas objetos físicos de adoração, mas tudo o que desvia o coração humano de Deus. Na história de Israel, a idolatria frequentemente levava o povo a se afastar de Deus, confiando em coisas materiais ou em poderes políticos e espirituais que não tinham vida ou verdade. Ao prometer eliminar os ídolos, Deus está declarando sua intenção de ser o único foco de adoração e confiança do seu povo. Para nós, isso é um lembrete de que precisamos avaliar nossas vidas para identificar quaisquer ídolos modernos, sejam eles riquezas, poder, relacionamentos ou até mesmo nosso próprio orgulho, e nos voltarmos inteiramente para Deus. O julgamento sobre os falsos profetas é igualmente impactante. Esses profetas enganavam o povo, falando em nome de Deus, mas distorcendo sua verdade. Deus anuncia que naquele dia os falsos profetas sentirão vergonha de suas visões e até negarão seu papel, alegando serem apenas lavradores da terra. Essa rejeição do engano é um reflexo da santidade de Deus, que não permite a mistura de verdade com mentira. O texto apresenta até mesmo uma cena dramática em que pais confrontam um filho que profetiza falsamente, demonstrando a seriedade com que a verdade será tratada. Isso nos ensina que Deus valoriza a autenticidade e que a obediência à sua palavra deve estar no centro de nossas vidas espirituais. O versículo 6 é particularmente significativo e traz um eco de Cristo. Alguém questiona as feridas nas mãos do profeta e ele responde que elas foram recebidas na casa dos meus amigos. Este versículo pode ser interpretado como uma referência profética a Jesus, que foi rejeitado e ferido por seu próprio povo. Suas feridas, causadas por aqueles que ele veio salvar, são um símbolo do sacrifício máximo que ele fez por amor à humanidade. Além disso, o versículo reflete a realidade das feridas emocionais e espirituais que muitas vezes enfrentamos em nossas próprias vidas, especialmente em nossos relacionamentos mais próximos. Essa sessão inicial de Zacarias 13 nos conduz a uma reflexão profunda sobre o desejo de Deus de purificar seu povo e erradicar tudo o que é falso ou impuro. A promessa de uma fonte de purificação aponta para Cristo como o único meio pelo qual podemos ser completamente transformados. Além disso, somos chamados a examinar nossas próprias vidas, rejeitando a idolatria e a falsidade e buscando viver com integridade e obediência à palavra de Deus. Zacarias 13 continua revelando verdades profundas sobre o plano redentor de Deus, com foco no papel central do pastor ferido. Essa seção do texto nos leva a refletir sobre o sacrifício de Cristo, o impacto do juízo de Deus e o propósito maior de restaurar seu povo. O versículo 7 é um dos mais impactantes do capítulo e traz a declaração do próprio Deus. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Essa profecia aponta claramente para Jesus Cristo, o pastor designado por Deus, que seria ferido em cumprimento do plano soberano de redenção. A imagem da espada simboliza o juízo de Deus, que recai sobre Jesus não por causa de seus próprios pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. O fato de Deus ordenar que a espada se volte contra o pastor demonstra que o sacrifício de Cristo não foi apenas resultado de eventos humanos, mas parte de um propósito divino estabelecido desde a fundação do mundo. Em Isaías 53:5, somos lembrados de que Jesus foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa unidade entre Zacarias e Isaías reforça a centralidade do sacrifício de Cristo em todo o plano redentor. A referência ao pastor como companheiro de Deus é significativa.
Esse termo indica uma relação única e íntima, revelando a natureza divina de Cristo. Ele não é apenas um mensageiro ou servo, mas aquele que compartilha a essência divina do Pai, sendo coparticipante em sua obra redentora. Isso reforça a mensagem de que Jesus é Deus encarnado, o único capaz de realizar a obra de reconciliação entre Deus e a humanidade. A dispersão das ovelhas, mencionada na profecia, se cumpriu literalmente quando Jesus foi preso. Seus discípulos, tomados pelo medo, fugiram e se esconderam. Esse momento revela a fraqueza humana diante das provações, mas também a fidelidade de Deus em restaurar aqueles que nele confiam. Após a ressurreição de Cristo, vemos como os discípulos foram reunidos novamente, fortalecidos pelo Espírito Santo e enviados para cumprir a grande comissão. Essa dispersão seguida de restauração é um retrato do cuidado de Deus para com o seu povo. Mesmo nos momentos de aparente caos e desespero, Deus continua trabalhando para cumprir seus propósitos. Os versículos seguintes ampliam a mensagem ao abordar o juízo de Deus sobre toda a terra. Ele declara que 2 partes da terra serão extirpadas, mas uma terceira parte será preservada. Essa divisão é simbólica e representa o remanescente fiel que será salvo. O conceito de remanescente é recorrente nas Escrituras e destaca que, mesmo em tempos de juízo, Deus sempre preserva um grupo que permanece fiel a Ele. Esse remanescente não é definido por mérito humano, mas pela graça de Deus e pelo compromisso com sua aliança. O processo de purificação do remanescente é descrito como uma passagem pelo fogo. Deus afirma que esse grupo será purificado como prata e refinado como ouro. O fogo, embora frequentemente associado ao sofrimento, é aqui apresentado como um meio de remover impurezas e fortalecer o caráter. Assim como o ouro e a prata são valorizados após serem refinados, o povo de Deus emerge desse processo mais puro e mais apto a cumprir seu propósito. Essa imagem nos lembra que as provações que enfrentamos, embora dolorosas, têm um objetivo redentor. Deus as usa para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para servi-lo de maneira mais plena. O resultado desse refinamento é um relacionamento renovado entre Deus e seu povo. O versículo 9 traz uma promessa poderosa. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Essa troca demonstra uma aliança restaurada, baseada na confiança, na adoração e na obediência. Deus não apenas purifica, mas também reafirma seu compromisso com aqueles que permanecem fiéis. Por sua vez, o povo reconhece a soberania de Deus e se submete à sua liderança. Essa parte de Zacarias 13 nos ensina que o juízo de Deus não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar a purificação e a restauração. O pastor ferido é o centro desse plano, assumindo o juízo em nosso lugar e abrindo caminho para que possamos ser reconciliados com Deus. O remanescente fiel, embora passe por dificuldades, emerge mais forte, mais puro e mais comprometido com o Senhor. Zacarias 13 encerra com uma mensagem que traz implicações espirituais profundas e aplicações práticas para a vida do crente. A purificação, o refinamento e a restauração, mencionados ao longo do capítulo, não são apenas promessas para o povo de Israel no contexto histórico, mas também revelam princípios eternos sobre a maneira como Deus trabalha em seu povo em todas as gerações. A purificação, simbolizada pela fonte aberta no início do capítulo, nos ensina que o perdão dos pecados não é apenas um ato isolado, mas o início de um processo contínuo de transformação espiritual. Assim como Deus prometeu erradicar os ídolos e os falsos profetas, somos chamados a permitir que Ele remova de nossas vidas tudo o que nos afasta de sua presença. Isso inclui práticas
hábitos ou atitudes que competem com o senhorio de Cristo em nossos corações. A idolatria moderna pode se manifestar de várias formas, desde a busca desenfreada por status e posses materiais, até a dependência de relacionamentos ou realizações pessoais como fonte de identidade e segurança. A mensagem de Zacarias nos desafia a examinar nossas vidas e a nos submeter completamente à soberania de Deus, confiando que Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. O pastor ferido, identificado como Jesus Cristo, é o ponto central do plano redentor de Deus. Seu sacrifício não apenas nos oferece salvação, mas também nos ensina sobre o valor da obediência e do serviço sacrificial. Jesus, como o companheiro de Deus, nos demonstra a profundidade do amor divino ao assumir o peso de nossos pecados e suportar o juízo que merecíamos. Essa obra redentora nos chama a uma resposta de gratidão e entrega total. Não podemos apenas aceitar a salvação sem nos comprometermos a viver uma vida que reflita o caráter de Cristo. O exemplo de Jesus nos desafia a amar incondicionalmente, a perdoar sem reservas e a buscar a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos. O processo de refinamento descrito no capítulo tem aplicações práticas para a nossa jornada espiritual. Deus permite que enfrentemos provações e dificuldades não para nos destruir, mas para nos purificar e nos preparar para os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Assim como o fogo remove as impurezas do ouro e da prata, as adversidades que enfrentamos têm o potencial de revelar áreas de fraqueza em nossas vidas e nos aproximar de Deus. É nas dificuldades que aprendemos a depender completamente do Senhor, reconhecendo que nossas próprias forças são insuficientes. Esse processo, embora doloroso, é essencial para moldar nosso caráter e nos tornar mais semelhantes a Cristo. O remanescente fiel, mencionado em Zacarias 13, representa aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo em meio às maiores provações. Deus promete que ouvirá o clamor desse grupo e reafirma sua aliança, declarando: "É meu povo". Para nós, isso é um lembrete de que a fidelidade a Deus é recompensada não apenas com bênçãos temporais, mas com a garantia de um relacionamento eterno com Ele. A resposta do povo, "O Senhor é meu Deus", reflete a essência de uma vida de adoração e obediência. É uma declaração de dependência total e de reconhecimento da soberania de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ao aplicar essa mensagem à nossa realidade, somos chamados a viver como parte do remanescente fiel. Isso significa resistir às influências que nos afastam de Deus, buscar continuamente sua presença e confiar nele em todas as circunstâncias. Também significa aceitar que as provações que enfrentamos são oportunidades para crescimento espiritual e para demonstrar a fé que professamos. A purificação e o refinamento que Deus opera em nossas vidas não são sinais de abandono, mas de amor e cuidado. Zacarias 13 é uma lembrança poderosa de que Deus está trabalhando ativamente em seu povo, purificando, restaurando e fortalecendo aqueles que o buscam de todo o coração. Através do pastor ferido, encontramos esperança e redenção. Através do fogo do refinamento, encontramos propósito e renovação. E através da aliança restaurada, encontramos o chamado para viver uma vida de adoração, obediência e comunhão com Deus. Depois de refletirmos sobre as profundas lições de Zacarias 13, que nos revelam a purificação do pecado, o sacrifício redentor de Jesus e o propósito de Deus em refinar e restaurar seu povo, convido você a unir-se a mim em oração. Vamos juntos entregar nossos corações ao Senhor, reconhecendo nossa necessidade de purificação, confiando no sacrifício de Cristo e buscando a força de Deus para permanecermos fiéis em meio às provações. Ore comigo.
Senhor meu Deus Todo-Poderoso, exaltamos o teu santo nome e reconhecemos a tua santidade e justiça. Obrigado pela tua palavra em Zacarias 13, que nos revela o teu plano de purificação, redenção e restauração. Somos gratos pela fonte aberta, que simboliza a graça abundante que nos purifica de todo pecado, e pelo sacrifício de Jesus Cristo, o pastor ferido, que nos trouxe salvação e vida eterna. Pai, reconhecemos nossa necessidade de purificação. Assim como prometeu erradicar os ídolos e falsos profetas, pedimos que remova de nossas vidas tudo o que compete com o teu lugar em nossos corações. Ajuda-nos a abandonar toda idolatria, orgulho e engano, e a viver em obediência à tua palavra, buscando a verdade e a integridade em nossas ações. Meu Senhor Jesus Cristo, agradecemos por teu amor sacrificial e por ser o pastor que deu a vida por tuas ovelhas. Nos ensine a valorizar esse sacrifício, vivendo com gratidão e compromisso. Que nossas vidas reflitam o teu caráter, mostrando amor, perdão e obediência em tudo o que fazemos. Quando enfrentarmos momentos de dispersão ou fraqueza, nos fortalece e nos reúne novamente em tua presença. Pai, sabemos que o fogo do refinamento pode ser doloroso, mas confiamos em teu plano perfeito. Quando enfrentarmos provações, nos dê forças para perseverar, sabendo que o Senhor está moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Purifica-nos como ouro e prata, para que sejamos um povo que reflete a tua glória e vive segundo a tua vontade. Obrigado por teu compromisso conosco, por nos chamar teu povo e por nos ouvir quando clamamos. Declaramos com fé: o Senhor é nosso Deus. Que essa verdade governe nossas vidas, nos guiando em cada decisão e nos ajudando a permanecer firmes, mesmo diante dos desafios. Entregamos nossas vidas, nossos corações e nosso futuro em tuas mãos, confiando em teu cuidado e direção. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre a purificação e a restauração que Deus oferece. Zacarias 13 nos lembra do amor de Deus, que enviou Jesus para ser o pastor ferido por nossos pecados, abrindo uma fonte de perdão e renovação para todos os que creem. Que essa palavra inspire você a viver com fé, perseverança e gratidão, permitindo que Deus purifique e transforme sua vida. Se você deseja que oremos por você ou por sua família, deixe seu pedido nos comentários. É uma alegria interceder por cada vida que busca a presença de Deus. Que o Senhor abençoe sua jornada de fé, fortalecendo sua confiança nele e conduzindo seus passos em santidade e obediência. Amém.